Bom dia, famílias educadoras. Meu nome é Esther, eu sou médica nefrologista. Também sou mãe educadora, mas continuo trabalhando 2 vezes por semana. Vim falar um pouquinho, sobre, o assunto da vez, né, o coronavírus, infelizmente. Mas assim, a meu ver, como nós, famílias educadoras, podemos ajudar nessa epidemia que está acontecendo. Uma das coisas que eu às vezes noto, muitas piadas públicas, sobre a situação de muitas famílias estarem tendo que recorrer a uma educação no lar, não exatamente uma educação domiciliar com tudo que nós sabemos que precisa existir, mas estão precisando manter os seus filhos em casa. Acho que todos nós somos a favor, da liberdade educacional, independente na escola ou no lar. E sabemos também que a minoria das famílias vão optar pelo homeschool. E também sabemos o quanto é difícil esse início, de educação domiciliar, já que início de rotina, tudo. Isso porque nós queremos fazer. A maioria das famílias que estão tendo que criar uma rotina com os filhos agora, elas não estão fazendo por opção, estão fazendo por compulsão, já que as escolas foram fechadas. Que nós possamos ser amigas dessas famílias, Está na hora das famílias educadoras mostrarem o seu caráter. E vamos ajudar, a quem precisa, mesmo não podendo ir até essas famílias. O Instagram e as redes sociais estão abertas, para se ajudar, para ajudar os conhecidos, para ajudar os familiares que procurem por nós, que a gente não faça nenhum tipo de julgamento nesse momento. Afinal de contas, cada família escolhe qual o perfil educacional para a sua. O quanto é grave o coronavírus? Sinceramente falando, as informações são bem conflitantes, porque é um vírus novo. Não existe ainda tantos estudos sobre a experiência. Quem tem mais é a China, agora a Itália. A Itália é uma população de muitos idosos, mas um país muito mais desenvolvido que o nosso. Na China foi catastrófico, foi o primeiro lugar onde surgiu, eles não se prepararam realmente em nada, mas o nosso país se preocupa com certeza. Apesar de termos mais leitos de UTI que a China, os leitos não estão vagos. Eu tenho continuado os meus plantões no hospital e a fila aguardando um leito de UTI é enorme, isso sem o coronavírus. Então é uma doença preocupante, porque um número considerável de pessoas internadas precisarão da UTI, já que a recomendação é que elas tenham um suporte ventilatório, ou seja, que sejam entubadas precocemente, para que o pulmão se expanda. Ela é grave principalmente para os idosos. Como famílias educadoras, no geral, são pais e filhos pequenos, o risco é menor. No entanto, somos potenciais contaminantes, já que a gente pode contaminar outras pessoas mais velhas sem nem saber que estamos doentes. Então, não existe um número certo de pessoas com coronavírus, porque muitas dessas não estão internadas. Muitas dessas podem nem sequer perceber a doença e passando para pessoas que podem ter problemas graves com isso. Então, temos sim que ter um cuidado, temos sim que ser prudentes em relação a evitar aglomerações. Muitas igrejas têm fechado as portas para cultos e reuniões públicas. Quanto a isso, eu não acho que seja sábio que nós julguemos, mesmo porque as igrejas têm realidades diferentes, as cidades têm realidades diferentes, o perfil de população, idosos, crianças nas diferentes igrejas também são diferentes. A ventilação das igrejas é diferente, então é prudente tomarmos essas precauções e tomar cuidados com os idosos, da nossa família. Evitar visitas e abusar aí do WhatsApp vídeo para que eles também não se sintam sozinhos nesse momento. Como vai ser no Brasil, não sabemos ainda. A gente só sabe que está aumentando. Aqui em São Paulo, agora cedo, vi a notícia, foi decretado na cidade de São Paulo estado de emergência por conta de ter um aumento de 50% de casos a cada dia. Então realmente está crescendo muito rápido. É que a gente precisa ficar realmente atento, principalmente aos nossos idosos, aos nossos pais, aos nossos avós. Na Itália, estava lendo um resumo de uma aula que foi dada, eles dizem que 2 coisas que eles teriam feito de diferente. Primeiro, seria orientar a população a se resguardar mais cedo,
para que a doença não se espalhasse com tanta rapidez. E o segundo, não tratar como se fosse apenas uma gripe comum. Não é uma gripe comum. A gripe, ela é causada pelo vírus influenza, ela dá sintomas gripais. O coronavírus é um outro tipo de vírus e ele não causa uma gripe, ele causa uma broncopneumonia. Os lugares no nosso pulmão que são preenchidos por ar, por conta do vírus infectado, eles ficam inflamados a ponto de ter água e não ter lugar para troca respiratória no pulmão. Então é uma doença potencialmente grave, principalmente, como já disse, né, para os mais velhos. Então não vamos tratar como uma doença comum, não vamos ser descuidados em relação a isso. Vamos ser bem cuidadosos em relação às medidas de higiene. Lavar as mãos por no mínimo 20 segundos. Lembrar de sempre lavar entre os dedos, de sempre deixar as unhas curtas para que elas possam não fique debaixo dela acúmulo de sujeira onde a gente não consiga lavar direito. Usar o álcool gel. Mas se você não tem o acesso, porque tá bem caro, lave muito bem as mãos. Evite colocar as mãos na boca. Como crianças pequenas não têm esse hábito, mesmo que a gente avise de novo, às vezes é prudente deixar de sair com elas, para que elas não contaminem e passem para outras pessoas. Lembrar que a gente continua sendo igreja, corpo de Cristo. Nós temos o nosso culto doméstico a fazer. Nós continuamos a cultuar Deus em família. E isso é, sim, muito importante que façamos. Temos aí diversos arquivos aí no Educalar sobre o culto familiar e é muito importante que continuemos a fazer ainda mais nesses tempos. Oremos, Deus continua soberano, Ele permitiu a epidemia, não passou despercebida aos olhos dele. Ele tem o controle de tudo, continua soberano sobre tudo. Se você pegar a doença, muito provavelmente muitos de nós vamos pegar. Confie em Deus, Ele já sabe de tudo. Ele tem poder, os vírus e tudo mais nas mãos dele. Ele nos criou, ele conta até as estrelas do céu, não deixará de se importar conosco. Bom, é isso então, que Deus abençoe vocês. Aí, até mais. Tchau, tchau.